Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa videoaula, começando sobre o conteúdo da primeira aula que tivemos na disciplina de banco de dados. Bom, estamos cientes então que os dados são os bens mais preciosos atualmente. Precisamos saber a diferença entre eles, no qual dados são aqueles registros que não têm muito sentido para nós, né? Não faz sentido a gente ler aqueles dados. Agora, informação são dados agrupados que já fazem algum sentido quando a gente lê eles. E quando a gente consegue extrair algo dessa informação, é que a gente consegue adquirir o conhecimento. Como exemplo, temos então a figura, na qual na primeira parte vemos que as esferas não têm nenhum sentido, por isso elas são os dados. Na segunda já sabemos que tem esferas na cor verde e cinza, já nos dá uma informação mais clara. E a terceira vemos a interconexão deles, o que já nos remete à prática do conhecimento sobre essas esferas. A generalização então nos traz todas as informações globais, né? E a gente tem que começar a abstrair para o nosso contexto aquilo que a gente precisa, somente aquilo que é necessário para a nossa situação ou para o nosso sistema. Aqui temos um breve exemplo, né, de uma figura ilustrando os três tipos de níveis, né, da modelagem, que é o conceitual, o físico e o lógico. A modelagem conceitual então nos apresenta uma visão mais próxima do usuário, ou seja, a gente vê os atributos, as relações entre as entidades, né, os relacionamentos existentes, e temos uma visão geral do sistema sim. Já na modelagem lógica, nós temos informações mais importantes do ponto de vista tecnológico, ou seja, qual que vai ser o tamanho do nosso atributo, qual o tipo que ele vai ser, se ele vai ser data, se ele vai ser em string, se ele vai ser números inteiros. Existem chaves primárias, existem chaves estrangeiras e outras informações importantes. E por fim, na modelagem física, nós temos informações mais referentes ao banco de dados, quais suas limitações, qual a forma que a gente vai implementar as tabelas, são coisas mais específicas do tipo de tecnologia usado. Então, no diagrama da entidade de relacionamento, nós temos as entidades, né, as tabelas do banco de dados, quais são os relacionamentos existentes entre eles, quais são as cardinalidades e outras informações. Esclarecendo melhor, então, nós podemos ver a figura no qual nós temos uma entidade pessoa e uma entidade endereço. Uma pessoa possui endereço, nesse caso uma pessoa possui somente endereço, o endereço é alocado somente a uma pessoa. E os atributos de pessoa e endereço estão listados ali na figura, sendo importantes para identificar cada um. As nossas entidades, então, representadas pelas caixas, são geralmente as tabelas que iremos criar no banco de dados, com seus respectivos atributos, sendo importante o DR por isso. Uma entidade primária, então, ela existe por si mesma. Vejam que na figura pessoa e endereço, elas não necessitam de outra entidade para existir. Caso uma seja deletada, ainda fará sentido a gente ter pessoa ou ter endereço na nossa tabela. Uma entidade fraca, então, nesse caso é dependente, porque, por exemplo, funcionário pode existir sem ter dependentes. Agora, por exemplo, se a gente deletar funcionário, não existe dependente que não esteja ligado a um funcionário. Então, o funcionário pode ter dependentes. Se a gente deletar dependente, não acontece nada. Mas se a gente deletar a tabela funcionário, não vai fazer sentido a gente ter dependentes. Uma entidade associativa, então, nesse caso é aproveitamento. Por quê? Aluno é uma entidade primária, disciplina é uma entidade primária. Agora, aproveitamento, se a gente não tivesse interligado ela a aluno e disciplina, não faria sentido. Ela é dependente totalmente tanto de aluno quanto de disciplina, tanto que ela usa atributos dessas duas tabelas. Atributo, então, é tudo aquilo que identifica a nossa identidade. No caso, como é que a gente identifica uma pessoa? Pelo nome, idade, CPF, RG, sexo e outras informações pertinentes a essa entidade. Atributo identificador é tudo aquilo que a gente usa para identificar uma entidade, a nossa chave primária. Então, não pode existir nada igual para duas pessoas. Então, por exemplo, na caso de funcionário, a gente pode usar uma matrícula, pode usar o CPF dele, pode usar a identidade, que são coisas que não existem para outra pessoa. Um atributo único, então, é o que eu falei anteriormente, é uma chave primária, só existe um desse, então CPF não existe igual para duas pessoas. Não único são atributos como sexo, endereço, data de nascimento, que pode ser igual. Obrigatório é quando ele precisa existir, e simples como sexo, feminino ou masculino.
Composto, então, é quando usamos um atributo para guardar várias informações juntas, geralmente usado com endereço, onde temos CEP, bairro, rua e etc. Univalorado é a matrícula da pessoa, CPF, só existe um valor daquele. E multivalorado é quando temos, por exemplo, um telefone, que é celular, residencial, comercial, para uma mesma pessoa. Não derivada é quando um atributo vai pegar vários dados de outros atributos para ser formado, por exemplo, como uma nota fiscal, né? Não derivada é, por exemplo, o nome de um aluno, assim como o não identificador também, por exemplo, o nome do aluno a gente não consegue identificar uma entidade a partir deste nome. Já o identificador como matrícula do estudante, a gente consegue ver que é de tal aluno. Um relacionamento, então, ele serve para a gente ligar nossas entidades, porque sem ele não teria sentido entidades separadas sem nenhuma ligação. Então, por exemplo, uma cidade onde moram vários clientes e também estados é onde tem várias cidades. E aí essas ligações são feitas para dar sentido às nossas entidades. No nosso relacionamento, então, a gente sempre vai ter de A para B e de B para A, não somente de um lado. Além disso, a gente tem que colocar nomes consistentes que deem sentido a essa ligação existente entre as nossas duas entidades. Um relacionamento NAR, então, é quando é com a própria entidade. Então, por exemplo, o casamento ocorre entre duas pessoas. Pessoas é uma entidade, então ocorre na mesma. Já o binário é, por exemplo, cliente e pedido. São duas entidades com relacionamento liga a elas. Então, o cliente ele pode fazer um pedido, assim como o pedido pode ser feito por clientes. Um relacionamento ternário ou terciário, então, é quando temos três entidades que são ligadas por um único relacionamento. N-ário significa de 4, 5 ou mais entidades e que são ligadas também por um único relacionamento. Então, nesse exemplo, temos funcionário e projeto. Um funcionário pode trabalhar 40 horas em um projeto, 50 horas em outro projeto, 30 horas em outro projeto. E um projeto pode ter vários funcionários. Então, para a gente ligar o funcionário e o projeto, a gente precisa ter um atributo horas que vai interligar ambas as entidades para saber quantas horas são trabalhadas. Neste caso, é quando temos uma entidade que é dependente da outra. Nesse exemplo, nós temos que a entidade Y é dominante, que é a conta, e a entidade X é a subordinada, que é a transação. Por que isso? Porque uma transação ela não existe se não tiver uma conta. Então, por isso é dependência existencial. Um relacionamento 1 para 1, então, no exemplo, significa que uma pessoa ela pode ter somente um endereço, não podem existir vários endereços para a mesma pessoa. E o endereço pode ser alocado somente para uma pessoa, não pode ser alocado para várias pessoas. Então, não significa número de registros. Nós podemos ter 20 mil pessoas, só que teremos um endereço cadastrado para cada uma e somente uma pessoa tem aquele endereço alocado. Na entidade empregado setor, temos que um empregado ele pode estar associado a somente um setor. Não podemos ter um empregado que trabalhe em vários setores, ele vai trabalhar somente em um. Já um setor pode ter vários empregados trabalhando naquele setor. Então, por isso que a gente tem um relacionamento de 1 para N, ou no caso, N para 1 na figura. No relacionamento muitos para muitos, na figura vemos empregado e projeto. Significa que o empregado ele pode estar em um ou vários projetos. Ele pode estar trabalhando em 1, 2, 3, 4, 5 projetos diferentes. Já projeto, ele também pode ter um ou vários empregados trabalhando naquele projeto. Então, não existe uma limitação de número máximo de integrantes. Neste caso de mínimo e máximo, temos o quê? Que um departamento pode ter zero, ou seja, pode ter nenhum empregado alocado ao departamento, ou pode ter no máximo um empregado àquele departamento. Então, é o mínimo e o máximo. No caso do empregado e projeto, temos que o empregado pode estar alocado a nenhum projeto, assim como o projeto pode ter nenhum empregado. Ou podem ter vários empregados alocados ao projeto e vários empregados trabalhando em vários projetos. Finalizamos então o resumo da nossa aula 1 e agora partiremos para a nossa aula 2, onde também comentarei brevemente cada um dos slides que foram adicionados nesse tópico. Vamos dar continuidade então às videoaulas com a nossa aula 2 do tópico de modelagem de dados. Existem várias formas de representação do modelo de identidade de relacionamento, dentre os quais vemos 4 deles aqui.
vamos falar sobre eles detalhadamente. Representação de Peter Chain, então, é a mais básica e sendo mais utilizada, com as nossas caixas, losangos e linhas interligando cada um deles. Temos também a nossa representação do 1 ou mais, 0 ou mais, 0 ou 1, ou 1 em apenas 1, em que representamos com 1 para n, 0 para n, 0 para 1 e 1 para 1. Na representação do James March, ou pé de galinha, então, temos que o 1 ele é um tracinho vertical, o 0 é uma esfera, e quando for mais, ou seja, mais de 1, ele é representado por um pé de galinha, ou seja, por 3 tracinhos. E assim a gente vai fazendo a combinação dessas notações, ali conforme visto na imagem do James March. Em uma representação de superclasse e subclasse, a superclasse é aquela que vai ter os atributos mais gerais, atributos e métodos que são mais gerais, no qual as subclasses, que são as classes filhas, vão ter atributos específicos de cada uma e que também vão herdar esses atributos mais gerais da nossa superclasse. Uma superclasse contém atributos mais gerais. Por exemplo, um atributo geral que é comum a carro e caminhão seria a quantidade de portas. Já em carro, teríamos algum atributo específico, como o teto solar, por exemplo, que é só para carro, digamos assim. E caminhão teríamos quantidade de eixo, que é um atributo específico. Além disso, carro e caminhão vão herdar o atributo quantidade de portas, que é do veículo a motor. E esse conceito de herdar os atributos que são mais gerais da classe pai, a gente define como herança, no qual temos os atributos herdados e os atributos específicos de cada entidade também. Nesse caso, então, a entidade figura tem cor e largura de linha. Então, o círculo também vai ter herdado cor e largura de linha, então vai ter a cor e largura de linha específico do círculo, e a mesma coisa para retângulo. Além disso, tanto o círculo quanto o retângulo, cada um tem seus atributos específicos. Então, eles vão ser formados pelos atributos gerais de figura e vão ser formados por seus atributos específicos. Mesma coisa para os métodos. Um atributo público é aquele que pode ser acessado por qualquer classe do nosso sistema. O privado é aquele que só pode ser acessado na classe que foi criada. Então, eu criei o atributo na classe animal, somente a classe animal vai enxergar o atributo privado. Já o protegido foi criado na classe animal, ele vai se enxergar na classe animal e nas classes filhas, por exemplo, cachorro e peixe. Nesse caso, na entidade pessoa, nós temos que o nome vai ser enxergado por todas as classes, idade vai ser enxergado pela classe pessoa e pelas classes filhas, por exemplo, pessoa física e jurídica. Já o RG eu só consigo ver na minha classe pessoa porque é privado. Herança múltipla ocorre quando uma entidade é filha de duas entidades ou mais. Nesse caso, pai e mãe são superclasses e a classe filho é uma subclasse no qual recebe os atributos tanto de pai, no caso sobrenome, e de mãe, que é olhos puxados. Bom, pessoal, então teremos a nossa aula 3 agora, e com isso finalizamos a unidade 1, modelagem de dados da disciplina de banco. Generalização é quando temos uma classe maior, no caso empregado, e aí temos classes que são derivadas dela, como secretário, engenheiro e técnico. Especialização é feito o contrário, nós temos as classes que são derivadas de uma superclasse. Então, funcionário é a superclasse, secretário e engenheiro técnico são classes derivadas. No nosso exemplo prático, então, podemos dizer que médico é uma generalização, ou seja, contém atributos e métodos mais gerais. E aí, a partir disso, nós temos as especializações, que são médico residente e efetivo, que vão ter os atributos mais gerais de médico e vão ter seus atributos específicos, ou seja, especializados. Por isso que temos essa divisão. A agregação, então, parte do princípio que a gente precisa ter um objeto todo, e aí a gente vai agregando pequenas partes desse objeto todo. Então, isso faz com que seja feita uma associação entre esses objetos, o todo e os menores. Diferente da agregação, nós temos que a composição ela tem um vínculo mais forte, ou seja, o objeto todo ele é composto, ele necessita ter aquelas partes menores para ter algum sentido. No caso do nosso exemplo, nós temos a agregação, também por associação, em que um veículo ele é agregado por pequenas partes, ou seja, carroceria, chassi, motor.
São pequenas partes que são agregadas ao todo. O todo precisa existir para serem agregadas essa parte. Já o homem, ele precisa ser composto por cabeça, tronco, membro e outros elementos que fazem parte, por isso é um vínculo mais forte nesse caso. Um dicionário de dados, então, ele é o nosso modelo, é nosso guia de orientação, onde a gente vai ter informações sobre como escrever os nossos atributos, quais os tamanhos de cada um, regras de negócio, pequenas observações. Então, ele é o nosso guia prático do sistema. Aqui temos pequenas características de como escrever um dicionário de dados. Complementando o slide anterior, também temos pequenas formas de descrição dos dados. Aqui são pequenos exemplos, então, onde a gente vê como é que o endereço de um cliente vai ser formado, como é que um pedido vai ser formado, por quais atributos, como é que eu escrevo essa forma, com quais dados, quais tipo de formato. Aqui temos outros pequenos exemplos, principalmente como o tipo de cliente, quais são os tipos de clientes que vão existir no meu sistema, o sexo, quais vai ser os tipos de definição de sexo, definição de depósitos e etc. A partir de agora, então, temos o conhecimento necessário para começar a trabalhar com a construção de diagramas de entidade e relacionamento. Para facilitar, então, vamos usar uma ferramenta online chamada Dryo, que é gratuito, só precisa ter uma conta para registro.